Só quero começar dizendo que para facilitar a compreensão desta história, vou usar muito diálogo. Obviamente, isto não foi registrado, então estas não são as palavras exatas de ninguém envolvido nesta experiência, estou apenas tentando contá-la da melhor maneira possível e acho que beneficiará a mim e a você se eu usar um monte de citações. Basta ter em mente que a maior parte não é direta. Esta será longa, portanto, vamos entrar no assunto. Isto aconteceu em 2015 quando eu tinha 16 anos e ainda vivia em minha cidade natal, uma pequena cidade de praia esquecida no meio do nada que é tão remota que provavelmente nem é conhecida pelas áreas próximas. Basicamente, há 3 coisas que se pode fazer lá quando se é adolescente: ir ao cinema, nadar, ou ir a este lugarzinho patético chamado Parque de Diversões Miller. É relativamente semelhante a muitas outras atrações do tipo parque de diversões, só que muito pior. Há um salão de jogos vagabundo com máquinas de esqui quebradas, cestas de basquete que provavelmente não são usadas desde o início dos anos 80, um patético minigolf e os karts mais perigosos que você provavelmente já viu em sua vida. Sério. Miller's Fun Park está à beira de um campo. No lado oposto do campo, cerca de 3 quilômetros abaixo, está a praia, e do outro lado da única rua há bosques. Se nossa cidade está no meio do nada, o Miller's está praticamente na lua. De qualquer forma, entrando na história. Minha prima Emma e eu decidimos uma noite de verão que queríamos ir andar de kart. Era por volta das 10 da noite, então sabíamos que estaria quase deserto, mas era assim que nós gostávamos. Eu a peguei em sua casa e fizemos a longa viagem até lá. Uma vez que tínhamos chegado e estacionado no terreno quase vazio, saímos do carro e pagamos alguns bilhetes de kart. As mesmas pessoas haviam trabalhado lá desde sempre, eu juro por Deus. Não havia ninguém lá, exceto alguns garotos no salão de jogos, e um cara que parecia estar na casa dos 60 sentado em um banco perto das gaiolas de rebatedores. Emma e eu não lhe demos atenção e fomos para a pista dos karts. Como eu disse, estes karts eram incrivelmente perigosos, então eu estava concentrado em nada além de me certificar de que eu não iria derrapar e virar enquanto corríamos muito rápido ao redor da pista cheia de vento. É por isso que eu não notei o cara caminhando para a cerca, e porque eu não notei ele nos observando até que nós encostamos nas pistas após nossa última volta. Ele estava do outro lado da cerca, exatamente onde eu estacionei. Ele me encarou com a expressão mais inquietante, um sorriso assustador tocando em seus lábios rachados enquanto seus olhos escuros brilhavam. Eu consegui um sorriso desconfortável de volta, entreguei outro bilhete para o cara que geria os karts e Emma e eu saímos novamente. Desta vez eu não consegui me concentrar. O cara me deu o pior tipo de sentimento. Meus olhos estavam constantemente encontrando o caminho para a cerca de metal onde ele estava, sem se mover e nos observando cada vez que estávamos em seu ponto de vista. E o que mais me incomodava era que tínhamos comprado apenas 3 ingressos, estávamos em nossa segunda para a última corrida e ele estava diretamente ao lado do portão de saída. Eu estava apenas rezando para que ele se movesse antes de terminarmos. Mas, é claro, não tive essa sorte. Nossa última corrida veio e foi, e eu não tive outra escolha senão encostar ao lado dele, soltar o cinto de segurança e sair do meu kart. Olhei para Emma a alguns metros de distância quando abri o portão de saída para ver se ela estava tão assustada quanto eu, mas ela não pareceu notar quando saltou e se gabou de ter me batido nas 2 últimas vezes. Eu mal estava escutando. Abri o portão, e o cara pisou na minha frente quando eu estava saindo. "Olá", disse ele. Sua voz estava seca e ele cheirava a cigarro. "O que vocês meninas bonitinhas estão fazendo aqui sozinhas?" Meus olhos se viraram para Emma, que estava olhando para o cara com confusão e aborrecimento. O quê?", disse ela, empurrando o portão, então ela ficou ao meu lado. "É tão tarde", seu tom era tão faminto quanto seus olhos, e ele me lembrava uma cobra.
Seus pais sabem que vocês estão aqui fora? Sim, respondi rapidamente. Eles estão esperando por nós, na verdade. Temos que ir andando. Isto foi uma mentira e provavelmente soou como se fosse pelo meu tom, mas eu tentei passar por ele de qualquer maneira. Não funcionou. Ele agarrou meu ombro para me manter na frente dele. Bobagem. Eu as vi chegar sozinhas. Meu coração parou no meu estômago. Ele tinha? Você está saindo? Por que eu não te acompanho até seu carro? Ele começa a se aproximar de mim, e eu procurei ajuda na Emma. Com um movimento rápido, ela me puxou até a metade e começou a avaliar o cara. Isto foi muito idiota, pois somos ambas pequenas, e embora ela seja alguns centímetros mais alta do que eu, nenhuma de nós está perto do tamanho dele. Este cara passa fácil de 1,90 m, mas ela parece não se importar. Na verdade, estávamos apenas indo para o salão de jogos, diz ela duramente. O namorado dela vai nos encontrar aqui. Eu tinha um namorado na época, mas ele não estava vindo. Ele nem estava na cidade. Eu sabia que ela sabia disso. O rosto do cara muda imediatamente. O sorriso dele desapareceu, e ele agora me olhava com um olhar de aborrecimento nos olhos. Eu me sentia intimidada. Namorado? Diz ele grosseiramente. Emma não me deu tempo para dizer nada. Ela agarrou meu braço e me puxou atrás dela para dentro do salão de jogos. Os meninos de antes já tinham saído, e a garota de sempre que trabalhava ali não estava em lugar algum. Mesmo assim, parecia mais seguro do que lá fora. Corremos para trás e nos escondemos atrás da máquina das garras. Que diabos nós fazemos? Deixei meu telefone no meu carro. Eu sussurrei. Não havia como eu ir lá fora sozinho, e o cara que cuidava do kart já tinha desaparecido na pequena barraca de bilhetes. Eu também não tenho a minha, deixei-a carregando, disse ela, batendo a mão na testa. Vamos ter que fugir. Você está louca? Ele provavelmente está nos esperando no estacionamento. E o cara que administra os karts? Poderíamos fazer com que ele nos acompanhasse na saída, disse ela. Eu apenas balancei a cabeça. Ele está tão chapado quanto o Monte Everest neste momento. Não quero correr o risco de correr até a banca de bilheteria por nada. Então não temos escolha, ela se levantou, puxando-me com ela. Vamos lá. Eu engoli com força, querendo chorar. Nunca tinha ficado tão assustada antes. Havia algo de tão errado com aquele cara. Saímos do salão de jogos, olhando em volta, para ver se ele estava por perto. O parque agora estava absolutamente deserto. Emma praticamente teve que me arrastar até a saída. Eu estava olhando em todas as direções a cada segundo, esperando que o cara saísse do bosque ou algo assim e nos atacasse a qualquer momento. Mas ele não o fez. Tudo estava quieto. Tire suas chaves, instruiu Emma, e eu as tirei do meu bolso. Estávamos a cerca de 6 metros do meu carro quando parei totalmente morta no meu caminho. O que? Sussurrou ela. Eu olhei para o carro, com as chaves na mão. Eu nunca o havia trancado. Eu nunca tranquei o carro, Emma. O que? Eu não o tranquei. E se? Eu me afastei, mas ela sabia o que eu estava dizendo. Ela começou a se aproximar do carro, e eu agarrei o braço dela para pará-la, mas ela se afastou. Vou só dar uma olhada. Se eu digo correr, você corre. A voz dela está quieta. Eu acenei com a cabeça trêmula. Ela acabou se aproximando o suficiente para ver o interior, mas pela maneira como ela estava se contorcendo, eu sabia que estava muito escuro para ver o que quer que fosse. Meu coração estava batendo do peito. E se ele estivesse ali dentro?
E se ele salta para fora? Ou se nós entrarmos e ele me asfixiar como nos filmes? Todos esses pensamentos quase afogam o som inconfundível de sapatos batendo contra o pavimento. Minha cabeça virou instantaneamente, e lá estava ele, correndo para nós a toda velocidade para fora da floresta. Eu gritei alto e corri para o carro, sacudindo o puxador quando percebi que o tinha trancado. Emma já estava do outro lado, gritando comigo para destravá-lo. Eu me atrapalhei com as chaves, mas consegui não as deixar cair enquanto eu destrava a porta, a abri e praticamente me joguei para dentro. Eu tinha acabado de conseguir fechar a porta quando ele estava lá, batendo com os punhos contra a janela e gritando incoerentemente. Eu estava soluçando neste momento e mal consegui trancar as portas enquanto ele ia para o puxador e puxa com toda a força que podia. Emma estava gritando para eu ir, e através de minhas lágrimas empurrei a chave para a ignição e voei para trás. Ele ainda estava nos perseguindo e gritando enquanto eu me afastava do estacionamento e virei o mais rápido que pude enquanto pisava no acelerador. Eu estava dirigindo como se ainda estivesse em um kart, mas não me importava. Eu mal podia ver a estrada através da enchente de lágrimas e Emma teve que agarrar o volante várias vezes para nos impedir de cair antes que eu recuperasse um pouco de compostura. Embora obviamente abalada, ela tinha conseguido manter suas lágrimas dentro e ser a sensata de nós dois enquanto dirigimos pelo menos 30 km acima do limite de velocidade em todo o caminho de volta à minha casa. Não contamos a nenhum de nossos pais sobre isso, e olhando para trás eu gostaria que tivéssemos porque havia algo seriamente errado com aquele cara. Mas estávamos muito assustadas com o que eles poderiam dizer ou fazer. Acho que pensamos que eles nos culpariam de alguma forma. Por isso ficou um segredo entre nós, algo qual nem mesmo nós conversamos até meses depois do encontro horrível. É seguro dizer que nunca mais voltamos ao parque de diversões Miller depois disso. Esta história se passa em uma cidade muito pequena na região nordeste dos Estados Unidos no verão antes de eu ir para a faculdade em 2015. Depois que terminei o ensino médio, meus pais decidiram se mudar para uma casa menor e mais acessível, cerca de 45 minutos ao norte, para as montanhas. Ficamos na minha casa de infância porque as escolas públicas da minha região eram as melhores do estado, e meus pais realmente valorizaram minha educação. Acabei indo para uma universidade incrível e agora tenho uma carreira incrível por causa da minha excelente educação. Como a maioria das pessoas nos Estados Unidos sabe, uma educação pública incrível geralmente significa impostos imobiliários mais altos. Meus pais chegaram a um ponto em que não podiam mais pagar os impostos sobre sua casa e decidiram vendê-la logo após eu terminar o ensino médio. A casa deles é humilde e fica em um belo pedaço de terra na encosta de uma bela montanha. As árvores são sempre tão verdes, e há muita vida selvagem ao redor. Eles também não têm muitos vizinhos, pois sua entrada de carro é de cerca de 1,5 km, mas foi isso que eles escolheram para viver depois que eu fui para a faculdade. Em agosto de 2015, mudamos para esta nova casa. Eu não estava planejando ficar muito tempo, pois estava me preparando para ir para a faculdade como calouro pela primeira vez. Decidimos fazer uma pequena festa de inauguração da casa com um grupo de amigos da família e meu melhor amigo na época também. Meu pai estava cuidando do churrasco, minha mãe estava fazendo bebidas, estávamos brincando com nossos cães. Foi uma grande festa, e todos se divertiram muito. Meu pai tinha construído uma fogueira de tijolos em nosso quintal. Só para colocar a cena para vocês aqui, o fosso da fogueira estava a cerca de 9 metros da porta do nosso pátio traseiro, e tínhamos uma mesa de piquenique e outros assentos ao redor. Atrás dos assentos estava a linha das árvores. Estava tão escuro às vezes à noite, que era preciso uma lanterna para ver 3 metros à sua frente. Com a lareira acesa, você não podia ver alguém a menos que estivesse sentado ao seu lado ou do outro lado em frente ao fosso.
Meu melhor amigo decidiu passar a noite e perguntamos ao meu pai se podíamos fazer marshmallows. Como estava ficando um pouco frio, como acontece no final do verão no Nordeste à noite, meus pais nos deixaram lá fora com meu cachorro, Nino. Nino era uma enorme mistura de 50 kg de labrador preto e pitbull. Ele era um cão tão leal e incrível que meu pai treinou como seu companheiro. Ele era nosso protetor, pois podia correr extremamente rápido, era muito forte, e nos alertava quando algo batia na noite. Nino ficou entre nós, de frente para a linha das árvores, e meu melhor amigo estava à minha direita. Nossas costas estavam voltadas para a linha escura e densa das árvores. Nosso primeiro erro. Estávamos rindo, brincando, e comendo os mores juntos, planejando o futuro, e geralmente animados para irmos juntos para a faculdade. Ela decidiu tocar um pouco de música e nós apenas relaxamos, sentindo-nos satisfeitos e à vontade. Era a noite perfeita de verão, até que Nino começou a rosnar. Eu vi seus ouvidos se animarem e sua cabeça pica para o lado. Ele então se sentou e continuou a rosnar. Meu melhor amigo e eu olhamos um para o outro, pensando que Nino tinha acabado de ver um animal perdido ou algo não ameaçador. Esta área era conhecida por muitos cervos e raramente por um coiote ou lobo. Como ele foi treinado para ajudar meu pai a caçar veados, assumimos que era um veado ou um corso à distância atrás de nós. Voltamos a cantar junto com a música tocando e falando sobre nossa programação de aulas de outono de 2015. Novamente, Nino começou a rosnar. Nosso segundo erro. Não chamamos por meu pai, nem pensamos que houvesse um problema até que Nino começou a latir repetidamente. Desta vez, mais alto e mais violento. Ele se levantou e começou a latir como se estivesse nos alertando para atividades além da linha das árvores que não conseguíamos ver. Nós também nos levantamos, o fogo escurecendo nossa visão. Meu melhor amigo pegou seu telefone, pausou a música e acendeu sua lanterna. Ele começou a caminhar em direção à borda da linha das árvores com Nino ao seu lado, ainda rosnando e ladrando, alertando-nos para não ir mais longe e para pedir ajuda. Ficamos parados, em silêncio, ouvindo. Eu estava com muito medo de até mesmo respirar neste ponto. Começou a caminhar no bosque, e quando lançou sua lanterna, viu uma figura. Alguém espreitando atrás de uma árvore. Um homem, com uma camisa verde e calças verdes vestidas. Cerca de 1,80 m com óculos também. Gritamos e corremos o mais rápido que pudemos para dentro, deixando fogo sem vigilância e este homem assustador atrás da árvore. O que não sabíamos na época era de onde este homem vinha. Nós entramos pela porta da frente, sem fôlego com Nino atrás de nós, e assustamos minha mãe, que estava lavando pratos e limpando da festa. Ela estava conversando com meu pai sobre algo que eles viram no noticiário e acho que o cortamos no meio da frase para explicar que havia um homem vestido de todo verde espreitando atrás de uma árvore no bosque. Não sabíamos quanto tempo ele estava lá ou se ainda estava lá, mas ambos estávamos chorando. Lembro-me de me sentir extremamente doente como se eu fosse vomitar. Meu pai pulou, pegou sua espingarda e lanterna e correu para fora com o Nino. Minha mãe nos reuniu na sala de estar, apagou todas as luzes da casa e trancou as portas. Ela nos disse para ficarmos quietos e que ia ligar para a emergência. Quando ela fez isso, eu e meu melhor amigo trememos de medo. Estávamos antecipando tiros e gritos, mas nunca ouvimos nenhum. Minha mãe, agora ao telefone com a polícia, descreveu o que vimos para a telefonista. Eu ouvi minha mãe dizer, de uma forma alarmante. Neste momento, meu pai voltou para dentro, e minha mãe o avisou que a polícia estava a caminho. Estar em uma pequena cidade na montanha com menos de 10.000 pessoas significa que não temos nossa própria frota policial. Vem a polícia estadual toda vez que há uma chamada feita para os atendentes de emergência. Meu pai guardou sua arma e esperou do lado de fora para que a polícia aparecesse.
Para nossa perplexidade, eles não enviaram apenas um policial, mas 10 e uma equipe SWAT inteira e um helicóptero para circundar a área. Nós estávamos, por direito, aterrorizados. Eu estava praticamente tendo um ataque de pânico neste momento. Os policiais entraram em nossa casa e perguntaram ao meu melhor amigo e a mim o que o homem estava vestindo. Como ele era. Se conseguíssemos discernir qualquer cicatriz ou tatuagem. Explicamos a estranha combinação de roupas verdes e os óculos. O policial se desculpou e alertou a polícia e os membros da SWAT do lado de fora de nossa descrição. Eles começaram a revistar a floresta atrás de nossa casa com armas apontadas, lanternas e o helicóptero circulando por cima. Eles nos aconselharam a ficar lá dentro e que nos avisariam quando se encontrassem algo. Depois de cerca de 25 minutos, tivemos outra batida em nossa porta. Desta vez, não foi um, mas 2 oficiais. Meu pai os deixou entrar e eles começaram a explicar a situação. Um oficial explicou que devemos ter visto nas notícias que um criminoso condenado da prisão a cerca de 20 quilômetros de distância escapou para as montanhas. A polícia montou um perímetro de 10 quilômetros ao redor da prisão, mas o condenado escapou deles mais uma vez. O traje que o homem estava usando, bem como nossa descrição, sinalizavam que o condenado fugitivo estava 100% à espreita em nosso remoto quintal, densamente arborizado, naquela noite. O traje todo verde era uma questão padrão para os prisioneiros em meu estado na época. No entanto, eles não encontraram o homem perto de nós após 25 minutos de busca. Ele ainda estava lá fora. Os oficiais nos avisaram que iam ter um carro de patrulha para ficar e vigiar nossa casa por alguns dias, pois não conseguiram localizar o fugitivo e acreditar que ele ainda é uma ameaça ativa à nossa segurança. Naquela noite, e por 3 noites depois disso, dormimos todos juntos na sala de estar. A espingarda do meu pai estava sempre ao seu alcance. Mais tarde naquela semana, recebemos outra pancada na porta dos oficiais estacionados do lado de fora de nossa casa. Eles nos avisaram que o homem estava de volta à custódia da polícia e que estávamos seguros. Aconselharam-nos a obter câmeras de segurança e o quanto lamentaram que isto nos tivesse acontecido. Depois disso, meus pais gastaram cerca de $10.000 em câmeras de segurança e cercas para nosso quintal. Agora tudo está cercado, e temos cerca de 4 câmeras para vigiar a linha de árvores o tempo todo. Acho que nunca se sabe o que vai acontecer ou o que você pode encontrar na noite. Há alguns meses eu estava sozinho no apartamento da minha parceira por algumas semanas. Não me lembro bem por que saí tão tarde, mas foi por volta da 1 da manhã e acabei de sair do trem. Apenas um outro cara saiu comigo e ele era bastante alto e caminhava com velocidade. Eu estava à frente dele no início, mas ele passou rapidamente por mim porque, mesmo tendo um passo rápido, sou bastante baixo para um cara. Normalmente não vivo naquela cidade, então não tenho certeza do motivo, mas as ruas estavam incrivelmente vazias. Lembro-me de pensar isso porque não havia sequer um único carro na estrada. Estávamos literalmente a 5 minutos a pé de uma grande universidade, então era muito estranho não ver uma única pessoa ou carro. As únicas luzes acesas eram luzes de rua. Já passei noites na casa da minha parceira e nunca me lembrei da região ser tão morta. Enfim, eu tinha andado pela rua e estava chegando a um cruzamento onde tinha que virar à esquerda. Eu notei um cara parado em frente ao banco que estava naquela esquina. O cara que estava à minha frente passou por ele sem problemas e foi direto. Eu estava um pouco cauteloso, mas não pensei muito nele até que eu estivesse a cerca de 1 metro de distância e ele tinha dado um passo lateral para estar na minha frente e segurou os braços bem abertos, sorrindo para mim. Olhei na direção do cara que deixou o trem comigo, mas ele já estava do outro lado da rua.
Meu coração já estava batendo neste ponto e acho que talvez tenha começado a me dissociar do estresse porque não consigo me lembrar como ele era mesmo que eu me lembre de olhar diretamente para ele. Estava muito assustado. Na época eu estava abaixo do peso, além de ser baixo, então definitivamente não era a pessoa que se esperava vencer em uma briga e eu sabia disso. Lembro-me de estar congelado por um momento e depois, por instinto, disse muito educadamente, e não, obrigado, dei um passo à direita em direção à rua e tentei continuar caminhando para a frente. Ele se moveu novamente na minha frente, ainda com os braços bem abertos, esperando que eu o abraçasse, ainda sorrindo. Por alguma razão, repeti minha recusa educada e o desviei novamente, em vez de correr na direção oposta. Por sorte ele me deixou passar, mas eu podia ouvi-lo me seguindo de uma curta distância. Eu estava me perguntando o que poderia fazer naquele momento. Eu não conseguia lutar contra ele. Não havia ninguém por perto. Se eu tentasse chamar alguém, ele estava perto o suficiente para me agarrar e eu não conseguia correr muito rápido. De repente ouço seus passos acelerarem em uma corrida e antes que eu pudesse reagir, ele diminuiu a velocidade novamente. Eu andei um pouco mais rápido. Ele repetiu a mesma coisa repetidamente. Eu me perguntava se eu deveria seguir um caminho diferente para que ele não soubesse onde eu moro. Não era a melhor ideia, pois eu não conhecia bem a cidade e ele provavelmente a conhecia melhor do que eu. Decidi que sabia que poderia encontrar ajuda no lobby, pelo menos em comparação com se eu fosse a outro lugar. Ele acelerou em minha direção novamente e eu me virei e lhe perguntei em voz alta, você precisa de ajuda? Lembro-me de não sentir meu corpo e de me sentir tonto com a ansiedade. Apesar do pânico que senti, minha voz saiu claramente e eu suei desdenhoso. Acho que não queria parecer que ele me incomodava e me atrapalhava, mas foi assim que saiu. Então ele falou pela primeira vez e respondeu, não. Você precisa de ajuda? Eu não disse nada a isso e simplesmente dei meia volta e continuei andando rápido em direção ao prédio de apartamentos da minha parceira. Ele ainda estava seguindo, mas agora ele estava falando. Não consigo me lembrar muito do que ele disse. Eu só estava concentrado em voltar sem ser agredido. Eventualmente, ouvi-o parar de andar. Eu sei que sou assustador. Não sei por que ele disse isso. Aproveitei a oportunidade para colocar mais distância entre nós e mantive a marcha apressada. Mas ele não continuou seguindo. Ele só dizia, sei que sou assustador. Ele ficava cada vez mais alto quanto mais eu avançava. Cheguei à porta do prédio de apartamentos e olhei para trás novamente. Ele não estava mais à vista. Eu destranquei a porta do prédio e depois subi as escadas a correr em vez de pegar o elevador. Quando entrei no apartamento, fui direto para a janela porque a unidade tinha uma grande janela de frente para a rua. Eu queria ver se conseguia vê-lo. Nada. As ruas estavam vazias.